seu livro foi aprovado para publicação? Uhul! Ou ainda não foi? Não é seu caso ainda? Mas vai ser, então assista esse vídeo, seja qual for a sua situação, porque a hora que você tiver com um contrato de publicação em mãos, a gente vai falar aqui hoje sobre como você decidir se deve ou não assinar esse contrato e qual o grande cuidado que você deve tomar, qual o grande erro que você pode estar prestes a cometer se você não pensar com calma. É um erro que eu com certeza teria caído se eu tivesse recebido um contrato em minhas mãos na hora errada. Então a gente vai falar sobre isso mais tarde nesse vídeo. E para desenvolver esse vídeo eu me baseei na pergunta da querida leitora Geise Lohane. Ela me perguntou o seguinte, é algo que muita gente, inclusive eu mesma, me perguntava. Qual sua opinião sobre publicação paga? O que você sugere a um novo escritor? Esperar um contrato não pago, um contrato tradicional, ou pagar pela publicação para talvez conseguir depois um contrato bom? As editoras cobram que a gente tenha um nome, que a gente tenha experiência, mas como construir o nome se a gente não tem oportunidade? Esse é o grande dilema de todo o mercado de trabalho. É aquela história, o cara chega na empresa com um currículo para tentar trabalhar e pergunta, você tem experiência? Não, não tenho. A gente precisa que tenha. Mas como é que você vai ter experiência se nenhum lugar te dá a oportunidade de construir essa experiência? É mais ou menos essa questão também no mercado literário. Como é que eu já vou me apresentar para uma grande editora? Eles querem histórico de vendas? Eles querem que você já tenha um nome promissor? Mas como? Como é que eu vou ter essa oportunidade? Bem, nos vídeos anteriores a gente falou um pouquinho sobre a possibilidade de você fazer o seu nome, por exemplo, publicando em plataformas online gratuitas ou de repente tendo seu blog, seu canal no YouTube. Querida Geise, todo mundo que compartilhe dessa mesma pergunta, o que você deve levar em consideração na hora de aceitar ou não um contrato de uma publicação paga, não paga, pequena, média, grande? São seus objetivos no mercado literário. Muita gente tem o sonho de construir a carreira de escritor, de viver como escritor, realmente ter apenas essa carreira, como era o meu objetivo desde o começo, quando eu comecei a pensar nisso. E tem gente que só tem ali a vontade de publicar um livro para realizar aquele desejo, tem outra carreira pela qual é apaixonado. Então uma publicação pequena, ela já pode ser o suficiente para quem pensa nisso, para quem pensa apenas em publicar para os amigos, para os familiares, para realizar esse seu desejo, ou ela pode ser o primeiro passo para uma grande carreira de escritores. Aí entra a pergunta da querida leitora Beatriz Moura. Começar a sua carreira, começar a publicar por uma editora pouco conhecida, é um passo errado? Bia, a gente vai responder essa pergunta agora com os próximos passos do que analisar num contrato de publicação. Em primeiro lugar, eu nunca, jamais recomendaria a um escritor atolar-se em dívidas ou ficar enforcado financeiramente para bancar um contrato que tenha um valor mais alto do que ele é capaz de pagar naquele momento. Existem publicações pagas? Sim, mas existem publicações maiores, menores, mais caras, mais baratas. Você desembolsar uma grande quantidade de dinheiro não é necessariamente garantia de sucesso. Muito pelo contrário, você pode aí acabar com uma dívida que você não está conseguindo reaver o investimento na velocidade que você esperava conseguir, ficar com o livro encalhado em casa. É um grande risco? É, mas eu encaro como um risco de qualquer outro investimento que você fizesse no mercado. Poxa, eu quero abrir uma franquia aí de fast food, a melhor franquia que tem. É caro? É. Tem o risco de dar certo e o risco de dar errado. Se você investir numa primeira publicação paga, você vai ter o mesmo risco de qualquer outra carreira que você deseja seguir e investir nela. Mas tome cuidado com a empolgação. Às vezes vai chegar até você uma proposta maravilhosa, só que muito cara. E você, naquela ânsia de publicar, de ter o seu livro no mercado, acaba pensando que sim, que vai. Antes de você tomar essa decisão, pense muito bem. Pense friamente. Existe ali um escritor apaixonado dentro de nós que não vê a hora de ver o livro publicado. Mas existe também a pessoa sensata, que você sabe os seus limites financeiros, o seu limite de você poder se dedicar a essa carreira e a velocidade que você vai fazê-la acontecer. Então pensa friamente na hora que entrar o dinheiro na jogada, ok? E isso não tem como eu falar pra você o que é certo e o que é errado, que cada um sabe a sua realidade, cada um sabe qual é aí o seu limite. Inclusive, o meu primeiro passo no mercado literário teve investimento financeiro sim, e no final do vídeo eu vou te falar a minha experiência pessoal para que você possa talvez levar como inspiração ou como base para você. Ok? Quando você está com um contrato de publicação em mãos, o que você deve levar em conta? Algumas palavras-chave. 1. Qual é a tiragem de livros? A tiragem significa o número de livros que serão impressos. É uma tiragem alta, baixa? É o suficiente para você começar? É alta demais para você? Pode acontecer isso também. De
repente a editora está te propondo comprar uma quantidade grande de livros que nesse momento você não tem como se dedicar para vender tudo. Então, leve em consideração a tiragem e a quantidade de livros que a editora vai distribuir e que você vai ficar por sua conta vender. É aí que a gente já emenda com a palavra número 2, distribuição. A editora vai distribuir em livrarias de todo o país? Vai distribuir apenas no site da editora? Apenas você vai ter livros para vender? Como é que você quer trabalhar agora e o que a editora está te propondo? É o suficiente para você começar a fazer seus trabalhos, seus investimentos ou não? Direitos autorais. Qual porcentagem vai ser repassada para o escritor? De quanto em quanto tempo você vai receber esses relatórios? A editora te oferece um meio de você ir lá, conferir os estoques se for preciso? Não que isso seja necessário, o livro infelizmente é difícil você controlar, você tem que confiar na editora e nos números que ela está te passando. Então entra um novo ponto, a idoneidade da empresa, se ela é de confiança, se não é. Conversa com escritores que já publicaram ou publicam por essa editora, pesquisa o CNPJ dela, poxa, vê se ela tem aí um nome sujo ou limpo no mercado, você está fazendo um contrato comercial acima de qualquer coisa. A qualidade da diagramação, da revisão, do produto do livro que essa editora oferece. E o melhor jeito de fazer isso é você comprando livros dessa editora, pegando para olhar, para ler, para cheirar, para ver se está aí legal, é um trabalho bem feito, é um trabalho de qualidade? Ou você vai colocar no mercado um livro cheio de falhas de revisão? Claro que o escritor tem que garantir ali uma qualidade da sua escrita, mas errar é humano, a gente vai deixar de escapar algum errinho e a revisão vai ajudar não só a corrigir esses errinhos, como deixar o livro ali bem alinhadinho, de repente dar sugestões que vão te ajudar a melhorar a sua história. Presta atenção nisso, porque infelizmente um livro de má qualidade, a hora que o leitor se depara com um erro de revisão, uma diagramação mal feita, um livro que a folha fica ali escapando, você vai perder credibilidade com o seu leitor, pode ter certeza. A gente é leitor, a gente sabe como é que é, né? Então, o que você quer oferecer aí na mão do seu leitor? Que tipo de livro? Que tipo de trabalho? Outro ponto para pensar, a editora vai te oferecer algum suporte no ponto de vista de turnê de lançamento? Eles bancam viagem? Não bancam? Bancam só algum tipo? Eles vão te dar assessoria, pelo menos na hora de você agendar uma sessão de autógrafos na livraria? Vai te dar assessoria também na divulgação? Como é que funciona esse departamento? Marketing, divulgação, investimento no escritor, porque você passa a fazer parte do time deles, ou não, eles só imprimem e dão o seu livro e pronto, estamos desvinculados, tá ali o nosso selo no seu livro, mas acabou aí. Interessante você também pensar nisso, não que assim, dependendo, algumas editoras investem, outras não, mas pelo menos você já está preparado com que tipo de investimento você pode contar com eles e qual você já sabe que vai ter que bancar sozinho, principalmente para poder depois conversar e cobrá-los sobre isso, né? Se eles prometeram uma coisa, depois você pode, tem argumento para você ir lá cobrar. Quais são as obrigações do autor, quais são as obrigações da editora? Isso normalmente está bem esclarecido no contrato, é importante você ver isso, o que a editora espera de você e o que você pode esperar deles, né? Para você poder também acompanhar ao longo do seu contrato de publicação. Cláusulas de rescisão de contrato. Como é que funciona se uma outra editora maior de repente te chamar para lançar um livro novo com eles ou para relançar o mesmo livro ali com eles? Existe algum custo ou alguma consequência para a editora, para o autor? Se o autor quiser ir para outra editora, se a editora não quiser mais publicar o seu livro, como é que funcionam essas consequências, as responsabilidades? Você tem alguma cláusula de exclusividade que te prende a essa editora se você resolver ir para outra futuramente? Ou você tem a intenção de ficar aí nela anos e anos a fio? Pensa nisso também, porque às vezes nesse momento a gente está tão empolgado com o sim que a gente recebeu que a gente não pensa ali no futuro, na possibilidade real de virem propostas maiores, melhores e você querer aceitar. Então vê como é que funciona isso, quais seriam as consequências para cada parte, especialmente o que a editora iria te ressarcir ou ter como consequência também se ela resolver que não quer mais publicar o seu livro, não quer mais distribuir, não é? Se você achar necessário, eu até recomendo, procure um advogado, dá esse contrato para ele ler, para ele falar se tem algum ponto ali que você precisa tomar cuidado, que você está se envolvendo sem perceber ali nas entrelinhas. Sempre interessante a gente pedir ajuda profissional nessa hora. E qual é o grande erro com o qual você deve tomar cuidado? É você pensar que apenas publicar basta. Gente, esse é um erro que leva muita gente a publicar alguma coisa e depois se arrepender. Eu já vi isso acontecer, eu vejo isso acontecendo e teria acontecido comigo. Porque quando eu escrevi Renascer de um Autor, no primeiro romance que eu escrevi lá dos meus 15, 16 anos de idade, se uma editora tivesse me oferecido um contrato,
eu teria aceitado. E sabe o que teria acontecido? Hoje eu estaria profundamente arrependida, porque Renascer de um Outono veio a ser publicado 10 anos depois que eu escrevi, com uma maturidade e um conhecimento muito maiores, que quando eu reli aquela história, gente, eu cortei 100 páginas de Word, 100 páginas A4 em minha revisão, isso que eu acrescentei cenas, mudei um monte de coisa, percebi que a história era legal, mas ela tinha muito a ser melhorada em sua narrativa, no texto, o texto era muito imaturo. Então assim, aquela Samantha adolescente teria caído nesse erro de pensar, apenas publicar basta. Só o que eu queria era publicar. Pronto, eu queria ver o meu livro na livraria, pessoas lendo, uhul. Mas a gente não pensa na qualidade do trabalho, principalmente do nosso trabalho, antes de pensar na qualidade do trabalho. Nossa, meu cabelo foi junto. Antes de pensar na qualidade do trabalho da editora e na qualidade do seu trabalho. Passou por uma leitura crítica de verdade, de alguém que vai te ajudar a transformar seu texto, a deixar ele legal, ele tá bem revisadinho, você tá realmente ali no seu momento de lançar esse livro, de aguentar as críticas positivas e negativas que vão vir. Eu não tinha estrutura emocional para isso, eu acredito, gente. Ia ser muito difícil para aquela Samantha adolescente ler resenhas negativas, e a gente tem que lidar com isso. Você está no mercado e você está sujeito a isso, né? Você publicou, tornou público, você tornou ali seu nome público e vem a pedrada, venham flores, venha tudo, não é verdade? Como eu prometi lá no começo do vídeo, eu vou contar pra vocês como é que foi a minha experiência de me lançar no mercado literário com uma publicação que envolveu investimento financeiro. Bem, no meu caso, quando eu era adolescente, eu escrevi os meus primeiros livros. Eu escrevi Renascer de um Outono, depois eu escrevi mais um que ainda não está publicado, escrevi O Pássaro. Então isso foram 10 anos escrevendo, tentando publicar, não conseguindo. E eu percebi que muito dificilmente eu iria conseguir uma primeira publicação em uma editora tradicional. Eu nem conhecia muito bem os tipos de publicação que existia, essa questão da publicação paga. Sabia que existia, mas não sabia ao certo como funcionava cada uma. E que fique muito claro, não é impossível você começar, você se lançar no mercado por uma publicação tradicional. Conheço escritores que não eram tão conhecidos e sua primeira publicação já foi uma grande editora, com uma publicação super legal. E conheço pessoas que começaram pagando e, nossa, hoje estão aí super bem estabelecidos. Então assim, não tô falando pra vocês que é uma regra, que não é possível. Pra mim, no meu nível de maturidade do meu texto e da minha visão de mercado que eu tinha na época, realmente não estava pronta para uma grande publicação. Eu reconheço isso. Então, pra mim, não estava dando certo por esses motivos. O interessante foi que eu recebi justamente 2 propostas com um investimento financeiro, só que uma delas era um investimento mais alto e outra era um investimento bem pequenininho, um risco pequenininho consequentemente, e eu tinha essas 2 propostas para analisar. Uma delas era uma editora pequenininha, eu nem me lembro o nome dela, deve ter lá no meu e-mail a proposta deles, e me propondo fazer uma tiragem, acredito que de 300 livros. Eu teria uma quantidade desses livros comigo e outra quantidade ia ficar no site da editora para vender apenas por lá. E a outra proposta já era para distribuir em livrarias do país inteiro, era uma tiragem maior do que aquela outra de 1.500 livros, só que desses 1.500, 500 eu que teria que comprar, consequentemente ia ficar na minha mão para eu vender, para eu doar, para eu fazer o que eu quisesse. Eu analisei as 2 propostas e para mim o meu objetivo sempre foi, eu quero viver como escritora, eu quero ser uma escritora e viver dessa carreira e não ter a escrita como um hobby ou como um passatempo ou apenas realizar um desejo de ter um livro lançado. Tendo isso em mente, eu resolvi aceitar o desafio maior, o investimento maior. Eu tinha o dinheiro guardado na minha poupança, então eu pensei, vou usar esse dinheiro para investir nesses 500 livros que eu vou comprar e tudo que eu receber da carreira literária vai de volta para minha poupança. Foi o acordo que eu fiz comigo mesma e a cláusula mais importante desse acordo que eu fiz, Samantha com Samantha, olhando no meu olho no espelho, foi: você quer ser escritora? Então você vai fazer acontecer. Você vai vender esses 500 livros e você vai começar uma carreira de sucesso. Eu prometi isso pra mim mesma. Então eu tava assim com sangue nos olhos para fazer aquilo acontecer, para vender aqueles livros e para aquilo ser assim o meu primeiro passo, minha primeira vitória na carreira. Aceitei o desafio, aceitei o risco. Existia o risco dos meus livros ficarem encalhados? Lógico que existia. Existia o risco de eu perder o dinheiro que eu investi? Existia também. Mas eu analisei muito a fundo, conversei com vários autores que já tinham lançado por essa editora. Pra mim, foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Pra mim, Samantha. Foi um investimento alto, muita gente às vezes me pede opinião, eu falo pra pessoa pensar com carinho. Me lancei no mercado através dessa publicação.
consegui em poucos meses vender esses 500 livros, mas assim, eu investi em mim também, eu ia em tudo quanto era evento, viajei pelo Brasil inteiro, a grande maioria dos lugares que eu viajei, eu mesma tive que investir na passagem, no hotel, alguns lugares pagavam pra gente estar presente, a organização, mas eram poucos, a editora também não tinha um plano de investir na turnê, na carreira do autor. Mas assim, era passar todos os dias da Bienal em pé do lado dos meus livros, vendendo. Era bater de porta em porta na rua, vendendo livro. Eu fiz muita coisa para vender, tanto os livros que estavam com a editora, quanto os livros que estavam comigo no meu estoque. Eu achei que ia levar mais ou menos um ano para vender esses 500, acho que eu vendi em 7 meses. Tive que comprar mais livro, porque eu pus para vender na internet, outra coisa que ajudou muito, isso também funciona. Participava de promoções coletivas de escritores, mandava alguns livros às vezes para ser sorteados, tem também que analisar com cuidado, investir sim nisso, nos blogueiros que estão oferecendo ali o serviço, seja mandando seu livro, seja oferecendo a um preço mais baixo, isso também ajudou muito. Os blogueiros literários têm toda a minha gratidão, vocês me ajudaram, me ajudam muito na divulgação do meu livro, do meu nome, e foi assim que eu comecei. Investi alto, mas trabalhei muito duro. Sempre mantive uma outra carreira em paralelo para financeiramente ali me bancar. Isso também me ajudou, senão não teria sido possível, ou teria que ter um patrocinador. Mas eu fui minha própria patrocinadora, dedicando parte do meu tempo em um trabalho de meio período para financeiramente receber, e grande parte do que eu recebia ia investindo em minha carreira de escritora. Tá certo o que eu fiz? Tá errado? Não sei, cada pessoa vai ter um ponto de vista. Tem gente que vai achar que eu fui louca, que eu podia ter guardado esse dinheiro para fazer outra coisa. Tem gente que acha legal. O importante é você fazer o que está de acordo com o que você acredita, para você mesmo. Assume riscos, consciente de que pode dar certo ou pode dar errado, mas acredite que vai dar certo. Também não entre nessa de pessimismo. Teve gente pessimista me falando que eu estava sendo louca? Lógico que teve, bastante ainda. Só que você tem que acreditar em você mesmo, no seu trabalho e no seu potencial. Isso, acima de qualquer coisa, que vai fazer dar certo. Você pode começar numa carreira pequena, você pode começar numa editora pequenininha, pode começar numa grande editora, com muito livro, pouco livro. Não é isso que interessa, gente. Então, respondendo a todas as perguntas que eu mencionei aqui de todas as autoras, construa a sua experiência, começando do pequeno, do maior, daquilo que estiver ao seu alcance, mas o que você tiver em mãos, transforme em ouro, faça acontecer e acredite no seu potencial. E esteja atenta para tudo que você pode melhorar, aprender, se tornar um escritor mais experiente, mais competente, para receber aí como resposta de Deus do universo grandes contratos e grandes oportunidades. Elas vão chegar a hora que você estiver pronto, e é você que faz o seu caminho acontecer. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Semana que vem tô aqui de volta com mais dicas para escritores. Beijos e até terça-feira que vem!